Olá, pessoal. Vamos continuar nosso curso sobre arquitetura de software. E nesse módulo em particular, eu vou fazer uma introdução para vocês sobre um conceito que vem sendo muito falado na literatura, no mercado, que é o conceito de arquitetura microservices, microserviços. Se vocês começarem a estudar o assunto de microservices, vocês vão perceber que a maioria da literatura inicia a discussão comparando o que vem a ser uma arquitetura monolítica com uma arquitetura de microservices. Eu também vou seguir a literatura nesse quesito, porque realmente acredito que dessa forma fica mais claro entender os objetivos de uma arquitetura de microservices, bem como suas vantagens e desvantagens. Para tanto, gostaria de voltar um pouco e relembrar o que vem a ser uma arquitetura monolítica, em especial tendo em vista que nós, até o momento, desenvolvemos basicamente aplicações monolíticas no aprendizado dentro da disciplina, em especial utilizando as tecnologias Jakarta EE. Uma arquitetura monolítica, ela indica que a aplicação no qual ela engloba, no qual você implanta dentro dessa arquitetura, ela é autocontida e todas as partes da aplicação são empacotadas em conjunto, juntamente com uma unidade única de deployment. Vamos imaginar assim, eu tenho um arquivo executável que tem todos os componentes da minha aplicação que eu implanto, que eu instalo, que eu copio para dentro de um diretório em particular de um servidor de aplicação. Em contrapartida, uma arquitetura microservice, eu vou ter uma ideia diferente dessa questão do monolítico, onde todos os componentes são integrados juntos e são feitos o deployment a partir de uma unidade só de implantação. Quando eu estou com uma arquitetura de microservices, eu estou pensando em uma aplicação que é altamente distribuída e escalável, com pequenos componentes que encapsulam as regras de negócio, que são chamados de microservices. Por que é microservice? Porque os componentes são pequenos, eles encapsulam uma lógica muito particular de negócio da sua aplicação. Vocês vão perceber que numa arquitetura microservice, você vai ter várias unidades de deployment, diferentemente de uma aplicação monolítica, onde você normalmente tem uma ou talvez duas unidades de deployment. E vocês vão perceber que, como numa arquitetura microservice eu tenho unidades pequenas de deployment separados em rede, distribuídos, esses serviços podem evoluir individualmente ou, inclusive, ser totalmente reescritos independentes dos outros serviços que constituem a arquitetura e que dão sustentação, provém a arquitetura, o arcabouço no qual o meu software está sendo implantado. Eu tentei criar uma figura para ficar talvez mais claro esse entendimento. Do lado esquerdo eu tenho uma típica arquitetura monolítica. Observe que todos os componentes da minha aplicação eles ficam circundados por uma unidade única de deployment. Todos os componentes estão integrados dentro de uma unidade única. Poderia ser um arquivo WAR caso vocês estivessem fazendo uma aplicação web básica em Java. Em contrapartida, uma arquitetura de microservices, conforme vocês podem ver na direita, ela não existe teoricamente, todos os componentes não estão teoricamente incorporados dentro do mesmo box, dentro do mesmo contexto. Os seus componentes estão separados, totalmente distribuídos, se comunicando entre si para a realização dos seus objetivos. Inclusive, em um dos modelos, cada microserviço individual que faz parte dessa arquitetura de microserviços pode incorporar o seu próprio SGBD, o seu próprio banco de dados. Imagina, por exemplo, se fosse a nossa aplicação que a gente está desenvolvendo e estudando de albergue. Eu posso desenvolver minha aplicação de albergue de forma monolítica, onde todos os componentes de interface gráfica, de acesso ao banco de dados, de resolução de lógica de negócio, de controladores, tudo incorporado em uma única unidade, um arquivo WAR, e implantar no meu servidor de aplicação, seja o Payara, seja o Wildfly ou qualquer outro servidor de aplicação compatível com o Jakarta EE. Isso é uma estrutura monolítica muito comum que nós desenvolvemos o tempo todo.
Mas eu também poderia pensar na minha solução arquitetural para o meu sistema de pousada como uma arquitetura microservice, onde eu teria diversos microserviços que representam o negócio pousada, tipicamente se comunicando via RESTful, para a realização da lógica de negócio como um todo. E cada um desses componentes poderia ter, inclusive, seu próprio banco de dados incorporado. Então, eu poderia ter um componente de serviço responsável só para fazer reserva, um componente de serviço só para fazer check-in, um componente de serviço só para check-out, um componente de serviço só para fazer arrumação de quartos, para fazer agendamento de organização de quartos. E cada um desses serviços poderia estar com seu próprio banco de dados, suas próprias tabelas e se comunicando em rede, ou às vezes localmente, mas com processos distintos, como serviços distintos. Então tenta imaginar isso. Se eu tenho algum problema no meu módulo que faz gerenciamento de limpeza de quartos, eu tenho que substituir ou resolver o bug ou evoluir ou dar manutenção apenas no microserviço destinado à gestão de limpeza de quartos. Pense nisso numa arquitetura monolítica. Eu tenho que fazer o deployment, tenho que pegar toda aquela estrutura completa da minha aplicação para localizar onde que eu tenho que fazer essa alteração, e depois fazer o deployment todo de novo da aplicação completa dentro do meu ambiente de produção. Tá, então eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre a arquitetura monolítica, porque fica mais fácil de entender microservices contrastando com essa arquitetura. Então, conforme eu disse, uma aplicação monolítica ou uma aplicação que utiliza uma arquitetura monolítica é um software que é autocontido e que todos os componentes que constituem esse software são empacotados juntos. Então, imagine que você desenvolveu um software, uma aplicação com várias, em N camadas, camadas lógicas, mas aí você pegou os componentes da camada de apresentação, os componentes da camada de serviço, os componentes da camada de persistência ou de integração com o banco de dados, empacotou tudo junto em um arquivo único, talvez um arquivo WAR, e esse é o executável da sua aplicação que você implanta no servidor de aplicações. Isso é um tipo de aplicação monolítica. É a forma mais comum que nós temos hoje em dia de distribuir aplicações. A gente empacota uma aplicação monolítica em um arquivo único. Por exemplo, um WAR file do Jakarta EE. Quando a gente trabalha com o Jakarta EE, você tem outras unidades de implantação também. A gente sabe que no mundo Java SE, os executáveis são os pacotinhos jar, os arquivos .jar, que você executa em linha de comando. Quando você faz uma aplicação web básica em Java, você usa o arquivo WAR. É um arquivo compactado com todos os componentes da sua aplicação ali dentro. E esse arquivo você coloca em um diretório específico do servidor de aplicação. E é isso que é o processo de implantação. Às vezes a gente esquece que isso é feito porque você está dentro do IDE, manda apenas executar a aplicação. Mas o que é feito por debaixo dos panos é compilado o seu código, é empacotado dentro de um arquivo WAR ou EAR e é feita a cópia daquilo para o seu diretório do seu servidor de aplicação. Tudo isso é transparente para o desenvolvedor. Mas se você quiser, você pode em linha de comando ou na mão mesmo ir lá, por exemplo, via Maven, empacotar em linha de comando sua solução, copiar aquilo lá manualmente, ir no diretório de instalação do seu servidor de aplicação e incluir lá dentro. Pode fazer na mão, sem problema nenhum. É a forma mais comum de a gente fazer, né? Aplicações monolíticas. Imagina então um sistema de comércio eletrônico, por exemplo. Eu tenho vários componentes que constituem uma aplicação de comércio eletrônico. Eu tenho componentes que ficam responsáveis por processar pagamentos, controlar estoque, gerenciar o envio dos produtos, gerenciar as contas dos clientes, gerar interface gráfica, né, as views que a gente interage. Ou seja, tem vários componentes que constituem uma solução de comércio eletrônico. Dentro de uma arquitetura monolítica, todos esses componentes estão integrados em uma unidade única de deployment, que é um arquivo WAR, por exemplo, se estiver trabalhando com Jakarta EE. Em Jakarta EE é muito comum também a gente usar o EAR. Aqui aplicações mais corporativas, mais robustas, onde você pode ter, por exemplo, uma camada de apresentação e uma camada de negócio separado, e você pode empacotar essa camada de negócio independente da camada web de apresentação.
Então você pode ter um WAR para camada de apresentação, um EAR para camada de negócio e as duas se comunicando. Digamos assim, é menos monolítico, diríamos assim, tudo bem. Mas ainda não é uma arquitetura microservice, em especial porque a gente está pensando muito em camadas, né? É, quando a gente trabalha com microservice, em vez de a gente criar aplicações muito centradas em camadas, a gente cria as aplicações mais centradas no negócio do cliente. No meu ponto de vista, é uma evolução muito grande. Quando isso aconteceu comigo, já contei essa história várias vezes, né? No início da internet, era muito comum mesmo que todas as aplicações naquela época, elas eram monolíticas. Um dos problemas que as aplicações monolíticas encaram, você tem uma aplicação muito grande, única, tudo sendo servida por um servidor único, é que você começa a sofrer problema de escalabilidade. Quando você coloca muita carga, muitos usuários simultaneamente acessando aquela sua mesma aplicação, normalmente seu servidor começa a riar. E isso acontecia muito no início da World Wide Web, né, com as aplicações web. E eu lembro muito, sim, um exemplo, nem era muito no início, mas em 2003, eu queria muito ir no show de uma banda que eu gosto muito, chama Pixies. Foi um show em Curitiba. E eu lembro direitinho, quando ia até, estava lançando a venda dos ingressos, eu fiquei lá esperando lançar no site lá, e na hora que lançou, eu tentei clicar lá para comprar o ingresso, ficava carregando e eu não consegui comprar, né? O sistema saía do ar. Lógico, várias pessoas pensaram mesmo que eu tinha poucos ingressos, todo mundo ficou online e não conseguiram completar sua compra. Até hoje em dia nós encontramos algumas empresas que talvez não sejam tão profissionais, vamos pensar assim, ou às vezes por diversos outros motivos, né? Mas que sofrem de problemas de escalabilidade em suas aplicações. Eu lembro que na época eu não consegui comprar, mas aí depois teve um abaixo-assinado, eu fiz parte, né? Que várias pessoas não conseguiram comprar também. Aí foi muito legal que nós conseguimos. Eles mudaram o local do show, abriram novos ingressos, e aí eu consegui finalmente comprar e eu fui no show. Em 2003, no show do Pixies em Curitiba. Se eu não me engano, era Pedreira Paulo Leminski, né? Uma boa lembrança. Mas por que que eu contei essa história? Para vocês verem que era uma coisa que acontecia muito e às vezes acontece hoje em dia. Você ter problemas de desempenho da sua aplicação por questões de escalabilidade. E aplicações monolíticas sofriam muito disso. Foi quando entrou muito na jogada a questão de balanceamento de carga. Então, basicamente, qual que é a ideia, né? Que você tenha várias instâncias da sua aplicação rodando, tipo num cluster ou num back-end, vamos pensar assim, e na frente dela, atendendo a sua requisição, você tem um módulo em hardware ou em software que faz o balanceamento de carga. Então, basicamente, quando chega as requisições, verifica no seu back-end como que está essas múltiplas instâncias da sua aplicação e direciona essa carga, esse tráfego, para que assim você aumente a escalabilidade. Então, para lidar com esse problema de escalabilidade e disponibilidade nas nossas aplicações, nenhum dono de negócio não quer deixar de vender no comércio eletrônico porque sua aplicação está fora do ar, né? Então, para lidar com esses problemas é muito comum mesmo na prática, tá? Quando a gente tem essas aplicações distribuídas, corporativas de comércio eletrônico, ou essas aplicações grandes na web ou intranet, elas estarem por detrás de um sistema de balanceamento de cargas. Do jeito que eu estou falando, às vezes pode ficar a impressão que a aplicação monolítica só é ruim, né? E microservice é a solução. Não, lembrando que não existe bala de prata na engenharia de software, né? Microservice vai ser solução para grande parte dos problemas monolíticos, mas tem seus próprios problemas que eu vou discutir com vocês. E as aplicações monolíticas estão em uso até hoje em dia. A experiência que nós obtivemos em décadas de uso de aplicações monolíticas fizeram com que a gente conseguisse estabelecer controles para essas fraquezas da arquitetura e continuamos bem, diremos assim, né? Então, muitas das aplicações do mercado ainda são monolíticas e funcionam perfeitamente. Mas então, por isso eu gostaria de falar um pouco agora de algumas vantagens da arquitetura monolítica, né? Primeiro que é uma forma mais simples de você desenvolver e implantar, principalmente implantar a sua aplicação.
né? Você tem uma unidade de implantação, você copia aquilo para o servidor de aplicação, acabou. Imagina uma aplicação microservice com 1.000 microservices, né, para fazer a implantação. E você tem apenas uma aplicação monolítica para testar, né, e se preocupar com ela, né? E se você pegar todos os IDEs que você trabalha em desenvolvimento hoje, tudo já está com aplicações monolíticas na cabeça, né? E já foram desenvolvidos já para dar suporte a aplicações monolíticas, né? A gente acabou de discutir, né? Às vezes você nem sabe que é feito o deployment no servidor. Você clica no botão no IDE e já faz toda aquela questão de pacotar os componentes, testar, integrar e fazer o deployment, né? As IDEs já são construídas dessa forma. Mas também nós, conforme a gente está discutindo, você tem desvantagens, né? Você fica com aquele representante único, monolítico da sua aplicação, com todos os componentes, aquela coisa enorme, né? Com várias coisas lá, nem necessariamente relacionadas, né? Coisas de banco de dados, com interface gráfica do usuário, com arquivo texto, com script SQL, tudo misturado, né? Imagina se você acabou de chegar numa empresa que desenvolve uma aplicação monolítica lá, com milhares e milhares e milhares de linhas de código, talvez 1 milhão de linhas de código. Você acabou de cair na empresa, você vai ter que dar suporte naquela aplicação ou até trabalhar com desenvolvimento. É complicado, né, pessoal? É difícil compreender. Para quem é novo, começar a chegar numa coisa dessa é muito difícil. Vai gastar muito tempo mesmo para estudando o software. Antes mesmo de começar a mexer no código, vai ficar muito tempo estudando, tentando entender como que funciona. Agora imagina se sua aplicação era microservice, cada serviço bem definido o que faz, pequenininho, isolado. Você pode começar com os componentes isolados e ir aprendendo aos poucos a sua aplicação. Está tudo separado, né? Como essa aplicação monolítica ela é muito grande, complexa, às vezes você demanda horas, às vezes dias, para você preparar um deployment. Você parar um software em produção para você pegar, por exemplo, o software que está em desenvolvimento, talvez que resolver alguns bugs, você tem que fazer o deployment. Imagina só, você resolver um bug numa parte muito pequena do seu código lá, só que essa aplicação é monolítica, ela é enorme, você tem que fazer o deployment de tudo. E fazer deployments, sair do mundo de desenvolvimento para o mundo de produção, não necessariamente é uma coisa trivial. Olha, quando você está no mundo de desenvolvimento, você tem um ambiente controlado. Quando você está no mundo operacional, você tem várias regras de segurança, por exemplo, de firewall, de portas que pode ser aberta, não pode ser aberta. Às vezes preparar um deployment dá dor de cabeça nas pessoas que vão, só de pensar, que vão ter que parar um aplicativo em produção para fazer um deployment de uma nova versão. O que acontece muitas vezes é que as pessoas adiam o deployment. Vocês ficam com tanto trauma, com medo de fazer o deployment dar errado, que eles acabam adiando. Então você acaba tendo pouco deployment. Se você tem pouco deployment, você meio que também não tem muitos conceitos de integração contínua e continuous delivery, né? Entrega contínua de software de valor. E sem falar dos problemas que as nossas arquiteturas monolíticas sofrem de problemas de escalabilidade, conforme eu discuti com vocês. Uma outra desvantagem é que uma vez que essas aplicações monolíticas normalmente está muito amarrado com a tecnologia stack, né? A pilha de tecnologia escolhida. Imagina uma aplicação que foi feita com a plataforma X, sei lá, .NET, e se você decide mudar, vamos supor que surge uma nova tecnologia aí que a gente percebe que é muito melhor do que o .NET. Um exemplo. Como que você migra? É muito complicado. Quando você tem uma aplicação monolítica, ela está muito acoplada com as tecnologias que ela foi desenvolvida. Agora imagine que você tem uma arquitetura de microservices com vários serviços distribuídos e a comunicação é via RESTful. RESTful é HTTP, em cima do HTTP, então é um padrão. Então a comunicação é um padrão. Se ele é um padrão, é independente de tecnologia. Então, problema de comunicação é independente de tecnologia. Você tem vários serviços que constituem a sua solução. Qual que é a vantagem? Cada um dos seus serviços pode ser feito em qualquer linguagem de programação que você quiser, desde que se comunique via HTTP. Então, eu posso ter um microservice feito em Laravel, um microservice feito em Java, um microservice feito em C Sharp, whatever. Qualquer coisa. Aí pensa assim, eu preciso mudar a tecnologia. Muito mais fácil.
Eu vou mudar a tecnologia de um microserviço pequenininho lá que está isolado dos outros via RESTful. Aí eu posso mudar, é muito mais fácil, né? Então, quando a aplicação é monolítica, se surge uma tecnologia que você acha que seria melhor, às vezes você deixa de migrar, por quê? Porque reescrever sua aplicação é muito complexo. Você reescrever a sua aplicação completa, normalmente não é uma escolha. Você não tem essa opção. Mas, mais uma vez, né? Independente dessas fraquezas, desses problemas com a arquitetura monolítica, nós temos que lembrar que as aplicações monolíticas estão muito em uso, inclusive hoje em dia. Nós temos décadas de experiência na implantação de aplicações monolíticas, com balanceamento de carga, hoje em dia com cloud computing, etc. Tal. Se bem que cloud computing encaixa muito bem com microservices, né? Mas a gente tem experiência com aplicações monolíticas. Então a gente já tem vários controles eficientes hoje em dia para lidar com esses problemas já apresentados aqui. Eu estou querendo dizer isso porque eu vou apresentar microservices agora com mais detalhes, mas eu quero que vocês tenham muito claro, microservices não é bala de prata. Tem muitos problemas também e a gente vai discutir um pouco. Então, a complexidade das aplicações que a gente desenvolve hoje e essa maneira imprevisível de demanda que a internet traz para a gente, lógico, a gente pode ter dados históricos de demanda da nossa aplicação, mas mesmo que tenha dados históricos, às vezes em alguns momentos é imprevisível você conter a carga que vai chegar no seu sistema, né? A demanda de usuários no seu sistema. Existe, dando um exemplo, né? Existem esses YouTubers, às vezes tem um canal lá, tem 10 inscritos, quase nunca tem uma visita, mas acontece algum evento, sei lá, a pessoa apareceu na TV 10 segundos lá, ficou famosa uma coisa, você vai no canal dele e pareceu ter 1 milhão de seguidores. Né? Estou dando só um exemplo, porque às vezes é imprevisível. Embora os dados estatísticos e históricos forneçam uma boa previsibilidade, existem alguns eventos que faz com que a gente não consiga, talvez, entender qual que é esse aumento repentino de demanda. Eu estou falando de demanda, mas não só demandas, né? Mas diversos outros aspectos de aplicações monolíticas que, às vezes, as aplicações de hoje em dia poderiam ser migradas para outra forma para poder ter, talvez, uma solução melhor. E microservices seja, talvez, uma solução. Eu estou, teoricamente, enfrentando isso. Eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, nós desenvolvemos um software que suporta análise de safety e security, chamado WebStamp. Esse software foi feito de forma monolítica em Laravel. Hoje em dia eu oriento um TCC porque a gente está começando, eu pretendo começar a migrar para uma arquitetura de microservices. Então eu estou pegando essa solução, eu estou dividindo em vários microservices. Tenho 2 alunos trabalhando com isso, o João e o Thiago, e eles estão justamente implementando uma parte dessa solução em microservices. No nosso caso, por que seria isso importante? Porque esse software nosso, ele prevê evolução no futuro para testarmos novas questões de pesquisas que estão surgindo. Então, estão surgindo novas pesquisas, eu quero experimentar aquilo, mas eu não quero criar tudo zero, eu quero incorporar na minha solução. Se a minha arquitetura fosse microservice, eu posso testar essas novas soluções em alunos de mestrado, doutorado, que seja, como microservice e depois encaixar na minha arquitetura. Aí eu dou liberdade para meus alunos, por exemplo, eu quero escrever numa nova tecnologia. Ou beleza, ele vai escrever um microservice, uma tecnologia que ele quiser, e eu vou tentar integrar com a minha WebStamp. A minha não, com a nossa WebStamp, né? Então eu estou achando que no nosso caso em particular, que a gente quer evoluir um software que nós temos e queremos usar em linguagem de programação, não ficar preso nisso, talvez a evolução para uma arquitetura microservice seja uma boa. Mas, de novo, evoluir por evoluir, claro que não compensa, né? Você tem que ter o benefício, a relação custo-benefício no momento que você vai fazer uma migração de uma arquitetura monolítica, que às vezes funciona, para uma arquitetura microservice. Tá, então vamos falar um pouco mais de arquitetura microservice, né? Então já está bem claro para vocês o que é microservice. Também é conhecido como arquitetura de microserviço, arquitetura microservice.
Então eu prefiro falar que é um estilo arquitetural, de arquitetura de software, no qual a sua aplicação é vista como um conjunto de pequenos serviços, que são mais fáceis de dar manutenção, mais fáceis de testar, porque são coisas pequenas, separadas, fracamente acoplados. Eu posso implantar independentemente um do outro, ou seja, eu posso ter uma equipe trabalhando com um microservice, uma outra equipe de desenvolvimento com outro microservice, e cada um fazendo a implantação independente disso. Microservice, em vez de ser focado muito em tiers e layers, é mais focado no negócio, na lógica de negócio, nos requisitos do cliente, e são gerenciados, desenvolvidos por times pequenos. Basicamente, essa é a ideia. E eles se comunicam, esses microservices, esses serviços independentes, se comunicam a partir de algum padrão. Normalmente, hoje em dia, é muito usado o RESTful, em cima do protocolo HTTP para fazer a comunicação entre microservices. Então, qual que é o objetivo, né? É você decompor uma aplicação que seja grande e monolítica em pequenas aplicações que se comunicam entre si para resolver problemas de desenvolvimento no que tange a evolução do software, distribuição, teste, etc. e tal. Se vocês estão acompanhando a literatura de TI, de desenvolvimento de software, vocês vão perceber que a arquitetura microservice está sendo muito falada, é um tópico muito discutido atualmente nos últimos anos. Com aquela ideia sempre de microservice, que é de você projetar aplicações com suporte à escalabilidade dentro da própria arquitetura de forma distribuída. E essas aplicações consistem de pequenos serviços coesivos, pequenos, de de alta coesão e de fraco acoplamento, e que pode ser reescrito com manutenção mais fácil ao longo da vida do seu software. Tá, eu queria que vocês entendessem também que isso não é uma ideia nova, né? O conceito de SOA, arquitetura orientada a serviço, que estava em voga até pouco tempo, basicamente já era uma arquitetura nesse sentido, né? Mas microservice acaba sendo, não deixa de ser uma evolução. Então vamos voltar para o nosso sistema aqui de exemplo de comércio eletrônico, né? Então imagine que a minha solução de comércio eletrônico poderia ser cada serviço independente comunicando via RESTful, e eu poderia ter um serviço, por exemplo, para fazer gestão de contas de cliente, um serviço só para tratar de envio das mercadorias, um serviço só para tratamento de pagamentos, um serviço só para fazer gestão de estoque, um serviço só para fazer tratamento de devolução de itens que chegaram com problema para os seus clientes, um serviço só para fazer o rastreamento do envio. Ou seja, a sua solução, o seu negócio, ele passa a ser constituído de N aplicações independentes distribuídas. Quais são as vantagens e desvantagens, então, de uma arquitetura com microservices, né? Vamos começar pelas vantagens, né? Eu consegui elencar aqui 11 vantagens. Na hora que vocês forem olhar na literatura, você tem várias. Eu já vi alguns artigos com umas 20 vantagens, outros com 3 vantagens. Não tem. Mas tudo está em volta das mesmas questões, tá? E eu vou discutir basicamente rapidamente aqui, uma por uma com vocês, e vou apresentar as desvantagens também. Então, a primeira que eu acho que deve ter ficado claro é que o microserviço, como o próprio nome já diz, é micro, ele é pequeno. Se ele é pequeno, eu consigo desenvolver aquele serviço de forma mais rápida. E também consigo entender de forma mais fácil, porque eu tenho menos código para poder entender, diremos assim, né? E conforme eu disse também, fica mais fácil você mudar a tecnologia. Mudar a tecnologia de uma aplicação monolítica é muito mais difícil do que mudar uma tecnologia de um microserviço independente pequeno. Posso, inclusive, mudar a linguagem de programação no que aquele microserviço está implantado. A outra vantagem é que, como é pequeno, coeso, eu consigo fazer o deployment muito mais rápido e com muito mais frequência. Não precisa ter aquele medo, aquela síndrome de fazer um deployment muito grande que vai demorar horas. Estou falando de componentes que constituem talvez de 3, 4 classes. Um serviço pequenininho, que eu vou implantar de forma rápida. E o que acontece muitas vezes é que, como esses softwares, esses componentes são independentes, o que acontece muitas vezes são fracamente acoplados via RESTful, é que muitas vezes a mudança no código aqui não propaga em mudanças para outro código. Desde que você não altere interfaces de comunicação, coisas do tipo,
você consegue fazer, inclusive, alterações sem propagar essas alterações, espalhar, por exemplo, bugs para outras partes do seu sistema. Outra vantagem, que como os meus microserviços são pequenos, eles podem ser desenvolvidos independentes. Então, eu posso ter um time de desenvolvimento que está focado no conjunto X de microserviços, um outro time focado em outro conjunto Y de microserviços, e depois eles apenas integram via RESTful. E como eu não tenho um ponto único que todas as requisições estão chegando, meu software está distribuído, totalmente distribuído, a escalabilidade já está dentro da minha própria arquitetura. Não tem que ficar... Lógico, isso não quer dizer que eu não vou precisar de load balance em algum momento, né? Mas é diferente de aplicações monolíticas, que você tem que ter um balanceamento de carga lá para resolver o problema de escalabilidade, né? Aqui a escalabilidade já está na própria arquitetura. O que vai acontecer é que agora surge tem uma nova profissão, vamos dizer assim, né? Existe desenvolvedores que trabalham apenas com a implementação de APIs, de microserviços, que implementam só a lógica de negócio e expõem aquela lógica de negócio via RESTful. Ou seja, essa pessoa não faz interface gráfica com o usuário. É muito comum hoje em dia. Imagina de novo no exemplo do correio, né? Alguém poderia ter implementado, na verdade implementou, um microserviço de pesquisa de CEP. E não precisa implementar a interface gráfica. Ele precisa só implementar o serviço e a API, o contrato. Eu recebo como parâmetro da minha requisição HTTP um endereço e retorno um CEP. Ou eu recebo um CEP e retorno um endereço. Aí as pessoas que querem utilizar o microserviço podem implementar as interfaces gráficas do usuário. Aí eu posso ter uma interface em celular, uma interface em linha de comando, uma interface no aplicativo desktop, uma interface web, qualquer coisa. Uma interface via chamada de voz, né? Você pergunta para a Alexa, né? Alexa, qual que é o CEP tal coisa, né? A Alexa faz uma chamada nesse microservice do Correio, por exemplo, e te dá a resposta. Eu estou com 2 alunos que trabalham no Itaú atualmente, né? Estão no último ano do curso aí. Um aluno é o Glauco, faz TCC comigo. Ele trabalha no Itaú com microservice implementando API. Não vem interface gráfica com o usuário. E ele usa uma plataforma, Itaú, foi a mesma onde que ele trabalha no Itaú, estão usando Spring Boot, uma plataforma muito usada em Java para desenvolvimento de aplicações microservices. Uma outra vantagem, se você for pensar, como os meus microservices são pequenos, eu posso fazer o deploymento independente, eu posso ter aquele ambiente onde está rodando aquele meu microservice customizado só para a necessidade dele. Ou seja, eu posso ter uma sintonia fina no meu ambiente de execução daquele meu microservice, por exemplo, questões de desempenho. Quando eu tenho uma aplicação monolítica, eu não tenho como fazer muito essa sintonia fina, porque tem várias coisas não relacionadas, né? Tem componente de banco de dados, tem componente de servidor de aplicação, tem configurações assim, tem interface gráfica do usuário. Ou seja, você fazer uma sintonia mais fina ali é complicado. Quando você está com um componente coeso, independente, isolado do resto do mundo, você consegue fazer justamente uma customização naquele ambiente de execução para otimizar isso aí, né? Ou seja, eu tenho uma fina granularidade no momento de customizar o ambiente de execução do meu serviço. Quando eu trabalho com microservices, uma das formas que eu posso, uma das vantagens também, é que a questão de tolerância a falhas, meio que eu posso melhorar a questão de tolerância a falhas. Imagina que eu tenho Nós ainda não vimos muito essa questão, mas uma forma de eu projetar arquiteturas é através de um sistema orientado à troca de mensagens e de filas. Mas imagina basicamente, né, que eu tenho vários componentes que estão se comunicando entre si. Mas imagina que em algum momento na sua aplicação um desses componentes falha. O seu software para como um todo? Se um componente da minha arquitetura falhar, não tem como eu criar soluções que permitem eu recuperar de falhas? Sistemas mais tolerantes a falhas? Com microservices talvez seja mais fácil você fazer isso em alguns aspectos, porque imagina que você tem um microserviço lá que talvez não possa falhar ou que fica mais complicado, né? Se eu estiver trabalhando com o sistema com troca de mensagens, né? Imagina que um serviço A manda uma mensagem para o B e o B falhou. Eu posso fazer
arquitetura baseada em filas e mensagem, que essa mensagem que é enviada para o componente B fica numa fila. Então ela não é perdida, ela fica lá numa fila. Quando o meu componente B que falhou voltar ao serviço, ele vai ler aquela mensagem e resume, continua a sua operação. Então, teoricamente, é mais fácil também você criar sistemas tolerantes a falhas quando você tem uma arquitetura baseada em microservices. Conforme eu disse para vocês, microservice não é uma bala de prata. Nessa sequência de gravações sobre arquitetura, eu também comentei com vocês que design patterns, nem architecture patterns, são balas de prata. Como nenhum processo, ferramenta ou tecnologia vai ser uma bala de prata na engenharia de software. A mesma coisa dentro da área de computação distribuída, na área de microservices. Nós temos várias desvantagens também. E quando a gente for, enquanto arquiteto de software, nós temos que saber esses prós e os contras, que nós vamos tomar essas decisões e nós que vamos precisar comunicar essas decisões e convencer os nossos stakeholders, que conforme nós vimos não necessariamente são da área de TI, da importância da arquitetura de software. Lembrando que o objetivo da arquitetura de software é minimizar recursos, né? Então, o arquiteto é importante nesse sentido de poder justamente convencer os nossos stakeholders. Então, todos os benefícios que eu estou falando de microservices aqui não vêm de graça. Tem custo envolvido. Então, vamos falar de algumas desvantagens. A vantagem de você conseguir desenvolver de forma fácil cada microservice independente, ela pode, na verdade, se transformar num pesadelo, se você for pensar. A aplicação, então, vai ser constituída de N microservices independentes. Então, uma aplicação que começa com 50, 100 microservices, rapidamente vai ter mais de 1000 microservices. Então, uma aplicação grande. Repare que cada microservice é uma unidade independente do deployment, não lembra disso? Então, imagina uma aplicação com 1000 microservices. Você tem que fazer 1000 vezes 1000 deployments para colocar sua aplicação no ar. Aqui a gente começa a ter o surgimento de uma nova área que é muito falada também, mas é bem isso, né? E é bonita a palavra, né? O problema de orquestração e gestão, gerenciamento desses microservices. Como que você vai orquestrar, fazendo com que todos esses milhares de microservices trabalhem em conjunto, né? Isso é uma desvantagem. Quando você está mantendo 5, 6 serviços que cabem na palma da sua mão, isso não é difícil. Mas você fazer essa gestão, conforme eu disse, de milhares de microservices que constituem a sua aplicação, aí já é uma tarefa difícil. Você tem que começar a investir muito tempo e recurso para garantir que os seus microserviços estão sendo implantados e mantidos de forma adequada. Eu acho que eu não preciso dizer para vocês que você precisa automatizar os processos de deployment. Então você começa a ter que aprender diversas outras questões, começa a ter curva de aprendizado. Então você tem que levar em consideração essa curva de aprendizado, de orquestração, de automação, que vai ser necessário para a equipe de desenvolvimento, inclusive quando for optar por uma arquitetura de microservices. E mais uma questão. A gente está falando aqui que os microservices são unidades isoladas de deployment que se comunicam via RESTful. Mas eles se comunicam via uma interface, né? Às vezes, existem algumas funcionalidades que a gente chama que elas são ortogonais ou transversais. São aquelas funcionalidades que elas não são úteis apenas para um microservice individual. Imagina que você tem alguma funcionalidade que seja global e que vários microservices dependem dessa funcionalidade. Se você alterar a interface dessa funcionalidade que todos os microservices dependem, você vai ter que alterar todos os seus microservices. E lembrando que seus microservices podem ser desenvolvidos por times totalmente distintos. Então, às vezes, uma alteração em um componente que microservices dependem pode fazer com que você reúna vários times, olha o trabalho, para poder dar uma manutenção. E isso pode ser complexo. Como a comunicação entre os componentes normalmente é feita por um padrão,
por exemplo, RESTful, você tem o que a gente chama de fraco acoplamento. Então é comum projetistas de software e arquitetos de software realmente buscar acoplamentos mais fracos. Por isso que existe o princípio de design, inclusive, programa para uma interface e não para uma implementação. Porque você inverte a dependência, né? Você diminui o acoplamento. Só que às vezes, quando você está numa arquitetura microservice, tudo distribuído, para minimizar esse acoplamento, e às vezes nem precisar de uma comunicação entre microservices distintos, às vezes você duplica o código. Então, às vezes você coloca um microservice lá com um código, um trecho desse código, e você duplica esse trecho desse código no outro microservice, para evitar o acoplamento, mesmo que seja via RESTful, para evitar a comunicação. Às vezes é comum fazer isso. Só que a gente sabe claramente na engenharia de software, né, quais são os problemas de duplicar código. Isso, na área de refactor, é chamado bad smell, né? Quando você vê código duplicado, você tem um cheiro ruim. Ou seja, algo está errado no seu design. Toda vez que você vê código duplicado, o ideal é que você pegue aquele código duplicado, centralize num local único e todo mundo que precisar utiliza desse local único. Por causa de questão de manutenção. Tem que dar manutenção no local só. Se o seu código está duplicado, se você precisar dar manutenção, você tem que dar manutenção em mais de um lugar. Quando você dá manutenção em mais de um lugar, ainda tudo bem. Pelo menos quando você dá manutenção num, esquece de dar manutenção no outro, né? No seu código duplicado. Então, quando você está com microservice, você corre um certo risco de ter mais código duplicado. E isso é um problema. Como a minha aplicação vai ser constituída de centenas ou até milhares de microservices que precisam ser orquestrados em conjunto e precisam ser carregados em conjunto durante esse processo de orquestração, muitas vezes vai gastar muito tempo, inclusive só para carregar o seu software, né? Porque às vezes você tem esses microservices, às vezes você tem vários no mesmo endereço de memória, digamos assim, no mesmo ambiente, no mesmo computador, vamos pensar assim. Mas você pode ter microservices que está distribuído na rede. Então, carregar tudo isso vai demandar bastante tempo, né? E pode afetar, talvez, a produtividade do desenvolvimento, né? Toda vez que você vai rodar lá, você quer rodar, você vai carregar a sua aplicação, você vai demorar minutos para carregar, né? Talvez essa seja mais uma desvantagem. Testar individualmente é uma vantagem de microservices, né? São pequenos, independentes, você testa individualmente. Mas como que você testa aquelas propriedades emergentes que surgem a partir da interação de vários serviços? Como que você testa holisticamente, pensando num teste global, no serviço interagindo entre eles, né? É muito mais complexo, né? Quando você tem uma aplicação monolítica é fácil, né? Porque todo o seu software é um arquivo só, você faz a implantação e testa. Agora, como que eu testo software amplamente distribuído numa arquitetura de microservices, né? Fica mais difícil. Então, eu espero já estar convencendo vocês que tem muitas vantagens de microservices, mas tem muitas desvantagens também que nós temos que levar em consideração. Cada serviço de um microservice pode estar distribuído na rede. Existe até na área de sistema distribuída as falácias sobre redes, né? A rede é confiável, né? A rede não sofre problema de latência, a latência é zero. Tudo falácia, né? Nós sabemos que isso não é verdade. Parece ser verdade, mas não é. Então, todos esses problemas de sistemas distribuídos, de problema de latência, ou seja, problema de tempo de requisição e resposta na rede, problema de hardware, de comunicação, tudo isso você herda quando você usa microservices, quando você distribui tudo na rede. Problemas intrínsecos de computação distribuída se apresentam para você enquanto desenvolvedor. Ou, em outras palavras, você começa a ter que ter habilidade de monitoramento de rede, justamente para ver como está a performance da sua rede e sua aplicação amplamente distribuída na rede. Depurar pode ser simples, porque seus serviços são independentes, mas também pode ser complexo, porque se você for pensar, você não tem um arquivo de log único ou poucos arquivos de log únicos para você ir atrás do seu bug. Quando sua aplicação é monolítica, você implanta o servidor, você tem poucos logs para você examinar para ver onde está o problema. Mas agora imagina uma aplicação com 1000 microservices distribuídos, cada um desses microservices gerando seus próprios logs.
às vezes depurar se torna uma tarefa muito complexa com a arquitetura de microservices.